Então, quem nunca cometeu erros nos investimentos, né? Eu acho que fiquei até surpreso que algumas pessoas não levantaram a mão, né? Foi a maioria que levantou, mas fiquei surpreso que algumas não levantaram a mão. E acho que é muito comum, né? Porque a grande maioria dos investidores, eles não só não batem o mercado, como eles cometem erros quase que recorrentes. Isso acontece principalmente porque investir é quase que contraintuitivo para o ser humano, né? O ser humano, em termos de evolução biológica quase, ele sempre foi criado para ter uma mentalidade curto prazista e nunca uma mentalidade longo prazo. E quando você vê os incentivos, não só na indústria do mercado profissional, mas os incentivos em investir, você tem coisas que são contraintuitivas. Então, esse slide é legal porque ele mostra aí que 97% dos investidores profissionais performaram abaixo da média de mercado. E é curioso porque é uma das únicas profissões, digamos assim, que um leigo pode ter vantagem em relação a um profissional. Pensa se você tivesse aí um tumor no cérebro e você vai fazer uma cirurgia. Você não vai pegar um leigo e falar assim, pô, espera aqui minha cabeça. Né? Você muito provavelmente vai tentar buscar o médico mais qualificado do mercado. E no mercado de investimentos não necessariamente isso é uma verdade. Né? Tem muitos dos profissionais que perdem para um leigo, que assume que é leigo e basicamente compra um índice de mercado. Isso acontece por um fator que o Carl Richards chamou de behavior gap. E acho que é um tema interessante, o Thiago gosta bastante desse tema, e ele fala o seguinte, que um investidor ele pode ter mais do que a média e um investidor vai ter menos que a média por consequência. E esse fator é comportamental. Thiagão, se você conseguir elaborar um pouquinho mais e explicar para o pessoal o que é esse behavior gap? Legal, tem um livro chamado Behavior Gap, que é muito bom, recomendo a todos. E, basicamente, no livro, é mostrado que o retorno médio das ações nos Estados Unidos é mais ou menos uns 10% ao ano em dólar. Mas o retorno médio do investidor era bem menos. Eu não me lembro exatamente o número, mas algo como 6%, 7%. Então, como se o retorno médio das ações era 10%, como os investidores médios nos Estados Unidos, as pessoas físicas, tinham um retorno inferior à média, né? Ao que isso poderia ser atribuído? E o que ele viu é que essas pessoas cometiam erros de comportamento, behavior em inglês, né? E esse gap, né, essa diferença entre a média e o retorno das pessoas era explicado por esses comportamentos equivocados, que a gente vai falar alguns deles aqui, né? E daí vem o nome, né? Behavior Gap. Eu gosto sempre de usar o exemplo do próprio Warren Buffett, né? Warren Buffett tem 100 bilhões de dólares, algo assim. E se ele tivesse aplicado em SP500, ou seja, na média, ele teria por volta de 1 bilhão de dólares. E como ele não aplicou, ele aplicou bem, etc., ele conseguiu 99 bilhões de dólares aí a mais. Eu estou fazendo contas por cima. O Warren Buffett, ele não criou o iPhone, ele não criou a Coca-Cola, ele é um investidor que comprou em momentos de estresse algumas ações e vendeu depois, né? Ele também vende, é importante lembrar, é raras as ações que ele segura para sempre, ele compra e vende ações, apesar de ficar anos com as ações, mas ele compra e vende. E então, a minha leitura é a seguinte, de onde que veio esses 99 bilhões dele? Né? O behavior gap é o contrário. Né? Vem de pessoas que perderam para ele 99 bilhões. Porque se a média é 10% ao ano, e ele teve 20% ao ano, significa que, na média, quem foi a contraparte dele fez mais ou menos zero. Né? Você entregou ações para o Warren Buffett, quem vende ações para o Warren Buffett geralmente faz um mau negócio. Se ele fez um bom negócio, como é muito difícil explicar como ter um retorno, não dá para todo mundo ter um retorno acima da média. Se ele tem um retorno acima da média, alguém tem que ter um retorno abaixo da média. E eu acredito que não teve um investidor que perdeu 99 bilhões. Né? Foram vários pequenos investidores que deixaram dinheiro. Eu fiz umas contas assim, eu acho que deve ter sido uns 100 milhões de americanos deixando uns $1.000 aí, 10 mil dólares, acho que é mais ou menos essa conta, 10 mil dólares. Então, se você é contraparte do Warren Buffett, na média você perdeu dinheiro. Né? Então, foram muitas pessoas que perderam cada uma um pouquinho para o Warren Buffett. Né? Então, esse behavior gap, na verdade, foi parar na mão de outra pessoa. Né? Então, o que eu acredito que essas pessoas fizeram de erro? São muitas pessoas
que cometeram vários pequenos erros e que acabaram deixando dinheiro na mão da contraparte para quem ela vendeu, né? Se alguém está vendendo, alguém está comprando. Se as pessoas físicas, na média, tiveram retorno abaixo da média, quem que teve o retorno acima da média? Quem comprou delas, né? Um desses compradores é um investidor institucional, que é o Warren Buffett. Então, eu costumo brincar, né, que o mercado de capitais ele é concentrador de renda, não é porque ele é do mal, é porque a maior parte das pessoas cometem erros e deixam dinheiro na mão de poucos, né, que são poucos que cometem muito poucos erros. Não que o Warren Buffett não erre, mas ele erra muito menos do que o investidor médio.